permanência. Então a gente pode falar que em alguns verbos o crime de enriquecimento ilícito é permanente, e se permanente vai sofrer todas as consequências de um crime permanente, inclusive no que diz respeito à prescrição. Por fim, apenas lembrando que o exame criminológico, aqui fazendo uma homenagem ao STJ, ele só não morreu por conta de um rápido entendimento do STJ, no sentido de que a Lei 10.792 de 2003, quando aboliu de alguns artigos da Lei de Execução Penal a expressão exame criminológico, não aboliu de todos, não buscou abolir o próprio exame, mas sim torná-lo facultativo, devendo o juiz aquilatar o caso concreto. Essa rápida decisão veio do STJ quando os tribunais de justiça, eu cito o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, já vinha predominando o entendimento de que o exame criminológico não é que ele não era mais necessário, ele não mais existia como instrumento de controle de acesso a regimes menos rigorosos. Então vejam, foi fruto dessa decisão, depois foi seguida pelo STF, virou súmula no STJ, então agora, e também no STF, súmula vinculante que fala do exame criminológico, o exame criminológico hoje existe por conta de respaldo dos tribunais superiores, porque se dependesse do legislador, ele buscou realmente abolir o exame criminológico por conta da morosidade que o Luiz Carlos mencionou. O que eu fico apenas, e aqui termino a minha observação, é que eu vejo o Código Penal, depois de ler e reler, eu vejo o Código Penal que merece aplausos de absolutamente todos, porque, como disse o Luiz Carlos, ele nasceu de uma pluralidade de ideias. O que eu fico pensando é se o Estado vai acompanhar esse Código Penal no que diz respeito a dar aparatos para os operadores trabalharem com todos os instrumentos que estão previstos aqui. Eu digo isso por quê? Porque eu lembro da lei, fazendo uma homenagem ao professor Alice, que está presente, a Lei Maria da Penha. A Lei Maria da Penha é uma lei com instrumentos de vanguarda, lei que busca proteger, coibir a violência doméstica familiar contra a mulher, proteger a mulher vítima. Deu para a Polícia Civil instrumentos vários, acabou tornando a Polícia Civil, como eu sempre digo, um porto seguro da mulher vítima de violência doméstica familiar, porém, sem dar na prática qualquer aparato para a Polícia Civil bem exercer o seu mistério. Então eu vejo, quando o professor Luiz Carlos fala do exame criminológico sendo ressuscitado do nosso direito positivo, eu quero ver o Estado se equipar para poder seguir exatamente o que está aqui, porque senão fica a letra morta, nós vamos ter que fazer um belo contorcionismo no nosso dia a dia. Fica aqui essa observação. Isso, vários dispositivos no código, no nosso projeto, foram idealizados porque, como éramos práticos, os 16 que estávamos ali, 14 no final, todo mundo lida diariamente com as coisas. Por exemplo, o exame criminológico tem o parágrafo seguinte que diz: não feito em 60 dias, o juiz então desconsidera e já entra em campo, ele, juiz mesmo, decide por conta dele, etc. Mas o que eu estou dizendo é que isso não pode virar regra. A regra é o juiz desconsiderar, porque não. Isso deveria ser exceção. O meu medo é a falta de aparato virar a regra. Então nós já vamos trabalhar sabendo que o exame criminológico não virá e o juiz dentro de 60 dias vai decidir. E quando deveria ser, ao que tudo indica, pela posição topográfica, a exceção. Exatamente. Várias perguntas aqui, eu vou fazer uma rodada agora de perguntas que estão formulando para todos nós, nossos aqui seguidores no Twitter. Uma, a obediência hierárquica foi ampliada para o setor privado? Não, nós não cuidamos disso. Só está lá a obediência hierárquica. Porém, tem uma novidade aí, estudante de inculpabilidade, coação moral irresistível, obediência hierárquica ou qualquer outra causa de inexigibilidade. Isso que é antes, que hoje é supralegal, no código passa a ser legal. Essa é uma observação. Para o ministro Dib, precisava mesmo reformar o código? Para que tanta lei que a gente tem? Por que não cumprir as leis? Aqui é a pergunta de Paulo lá. Esse emaranhado de leis causa uma insegurança jurídica à sociedade, ao aplicador da lei e à própria democracia. Nós temos que ter um sistema penal unificado, condizente, sistematizado, para que ele seja melhor aplicado, melhor compreendido e que possa trazer a compreensão da sociedade em relação a um código de condutas. Esse Código Penal aprovado está revogando, Luiz Carlos, quantas leis? Mais de 130. Mais de 130 leis. Se a nossa
Paula achava melhor consultar todo esse emaranhado de leis para chegar a uma conclusão, bom, respeito, mas eu acho que a sociedade não mereceria esse tipo de enquadramento do impedimento da legislação. Posso só fazer uma observação? Rapidamente, por que eu acho interessante esse código, essa codificação, essa consolidação também? Por quê? O próprio ministro mencionou que o segundo crime que mais lucra à custa da sociedade é o crime de pirataria, não é isso? Vejam só, nós temos crimes de pirataria no Código Penal, em legislação especial, e uma das legislações especiais é a lei que combate a pirataria de softwares. E olha o que acontece por conta dessa pluralidade de leis. Eu vi até conversando com um colega no carro sobre isso. Eu tenho um caso em que eu denuncio alguém que vendeu CD pirata do cantor X. O Código Penal pune esse comportamento no 184, parágrafo 2º, com uma pena mínima de 2 anos. Ele não tem direito sequer à suspensão do processo porque vendeu um CD pirata de um determinado cantor, de um determinado artista. Se ele tivesse vendido um software pirata, aí não incidiria o Código Penal, incidiria uma lei especial, onde a pena mínima é de 1 ano. Ele tem direito à suspensão condicional do processo. Mas por que existe essa falta de proporcionalidade? Porque estão em documentos distintos, isso passa despercebido do legislador, passa despercebido às vezes do próprio operador do direito. Se percebesse, ele teria obviamente agido com razoabilidade, aplicando a pena do menos do mais, para não ferir um princípio constitucional. Então olha, a pena lá é 1 a 3 e aqui é 2 a 4, que estão em documentos distintos. E eu não tenho dúvidas de que a pirataria de software me parece mais grave do que a venda de um CD pirata de um determinado cantor. É que, no caso dos artistas, houve um lobby interessante dos artistas, dos músicos, etc. No caso da pirataria de software, não. Então, olha, 2 penas claramente distintas para comportamentos praticamente iguais. Me permita, alguns dizem que no Brasil nós precisaríamos de uma lei com um artigo, que se cumpram todas as leis existentes. Esse é o artigo 1º. Aí resolveria a questão da amiga Paula. Agora, Paula, imagine o seguinte, você tem no Brasil hoje mais de 1.000 tipos penais. Mais de 1.000 tipos penais. O cidadão, ele tem o direito constitucional de saber o que é proibido ou permitido. Isso faz parte do Estado Democrático de Direito, uma consequência de vivermos no Estado Democrático de Direito. Nós sabemos da existência de presunção de que ninguém pode alegar o desconhecimento da lei. Agora, esta presunção, senhores, nós temos que esta codificação, ou consolidação, o nome que se dê, ela é uma consequência de vivermos no Estado Democrático de Direito, para que nós possamos saber efetivamente o que pode ser feito ou não. O outro tema, me permita, é que o Código tratou, não existe um tipo penal para conspiração para a prática de crimes. Na Itália existe conspiração mafiosa, nos Estados Unidos, alguns estados existe isso. Imaginem a seguinte situação: em uma interceptação telefônica, autorizada, por óbvio, num encontro fortuito, alguém diz assim: vamos matar o membro do Ministério Público. Vamos? Que interessante. Vamos comprar uma arma para isso? Vamos. Aí vai comprar a arma, legalmente, esta arma. Que crime eles cometeram? O piano diz que pensar não paga nem direito. Não é isso? Nós estamos aí no iter criminis, no início da execução. Qual crime eles cometeram? Quadrilha urbana? Não. O Código resolveu isso. Resolveu isso. Professor Luiz Carlos. Havia até uma discussão sobre a possibilidade da criação de um tipo de conspiração, mas nós entendemos que seria suficiente alterar também aquela antiga e vetusta teoria em relação à diferenciação entre os atos preparatórios e os atos de execução. E fizemos isso trazendo o plano do autor para essa conceituação. Então agora ficará assim, o início da execução. Ao início da execução, quando o autor realiza uma das condutas constitutivas do tipo, ou, segundo o seu plano delitivo, pratica atos imediatamente anteriores à realização do tipo, que exponham a perigo o bem jurídico protegido. Então, nesse caso mencionado aqui pelo nosso senador,
me parece que no momento da compra da arma já era possível reconhecer a tentativa. Antes não, mas no momento da compra da arma eu já diria que há tentativa ainda. Tomara que seja tentativa branca. Isso, Luiz Carlos, continue aí. Trabalho escravo e racismo serão hediondos? Porque nós mexemos na lista dos crimes hediondos. Não entrou corrupção, caiu na hora da votação, não entrou, mas houve acréscimo nos crimes hediondos. Houve acréscimo nos crimes hediondos. Trouxemos aqui para os crimes hediondos a redução à condição análoga de escravo. E essa redução à condição análoga de escravo, hoje no Código Penal vigente, ela está em dois lugares. Né? Nós temos essa duplicidade de tipificação. Nós temos o 149, conhecido como crime de plágio, e temos o 203, crime contra a organização do trabalho. Aí, bom, primeiro acabamos com esses crimes contra a organização do trabalho, porque entendemos que eles eram condizentes com a herança varguista, né, do Estado Novo. Então achamos que não era caso de mantê-los. Reconstruímos a redução à condição análoga de escravo e foi incluída como crime hediondo ao lado. Unificamos também, né? Hoje tem aquela história do crime hediondo e o crime equiparado hediondo. Não havia razão de ser. Então, trouxemos aqui para o rol dos crimes hediondos a tortura, o terrorismo, o tráfico de drogas quando não privilegiado, o financiamento ao tráfico de drogas, o racismo, o tráfico de pessoas, com essa redação mencionada pelo ministro Dipp, muito mais ampliativo, para incluir não só condutas de exploração sexual, mas de remoção de órgãos, de escravidão, etc. E os crimes contra a humanidade. Então, o rol dos crimes hediondos foi ampliado, mas vejam que são ampliado com sabedoria. Continuam sendo condutas excepcionais, mas de excepcional gravidade. Duas perguntas mais para Rogério, três, aliás. Rogério, ministro Dipp. Rogério, perigo abstrato. Nós estamos no artigo 13 dizendo que acabou, finito, não perigo abstrato no Código Penal. Perigo abstrato é para infrações administrativas e tal. Concorda ou discorda? Veja, eu sempre digo o seguinte, que crime de perigo abstrato, ele não pode ser banalizado. E recente decisão do STF foi mais ou menos nesse sentido, de que o crime de perigo abstrato por si só não viola a Constituição Federal. Por que eu digo isso, professor? Porque é o seguinte, tem crimes que realmente, na minha opinião, não podem ser de perigo abstrato. Eu dou um exemplo, embriaguez ao volante, tem que haver a condução anormal, na minha opinião. Tá? Agora, tem outros crimes que eu não consigo enxergar sem ser de perigo abstrato. Exemplo, tráfico de drogas. Tornar o tráfico de drogas de perigo concreto é exigir que o Ministério Público comprove que aquele traficante com aquela quantidade de droga colocou em concreto risco efetivo, risco real à saúde pública, podendo dar origem ao princípio de significância, até no tráfico de drogas. É isso que eu quero dizer. Então, o crime de perigo abstrato não pode, na minha opinião, ser banalizado para não endudarmos no direito penal do inimigo, etc. Tal. Mas tem infrações penais que dificilmente elas devem ser desassociadas de um crime de perigo abstrato, na minha opinião. Isso, ministro Dipp, uma pergunta aqui que liga o Código, nossa reforma, com a Comissão da Verdade. É sobre a imprescritibilidade dos crimes contra a humanidade. Concorda com isso? Na comissão já entrou em pauta esse assunto? Não. A comissão não pode legislar. A comissão tem uma lei a lei que criou a Comissão Nacional da Verdade, ela refere o que a comissão pode fazer, o que ela não pode fazer. Talvez seja a legislação que dê a uma Comissão Nacional da Verdade um dos mais amplos poderes, se comparados com outros países. Nós não temos caráter jurisdicional e também persecutório. Então, e o Rogério até me corrigiu tecnicamente, que eu falei que o desaparecimento forçado de corpos era imprescritível, não, e é permanente e, consequentemente, geraria a condição de imprescritibilidade. E só para aproveitar, porque é um assunto, eu tenho um fato que me foi narrado por um membro da comissão recentemente, e que, quanto ao desaparecimento forçado de pessoa, e que diga respeito também a crimes contra a humanidade, e crimes permanentes, recentemente, eu acho que foi em Minas Gerais, uma senhora que tinha um filho desaparecido há quase 40 anos e foi militante contra o regime de exceção. E essa senhora, depois de 40 anos, manda rezar uma missa.
em homenagem ao filho. E aí perguntaram a ela, esse colega perguntou, que era amigo dela, da família, por que essa missa, 40 anos depois, foi realizada? E ela respondeu que ela sabia que em 99% não havia mais chances de encontrar o filho ou os restos mortais do filho. Mas como mãe, ela tinha 1% de esperança. E naquele dia, naquela missa, ela estava enterrando, sepultando 1% de esperança que ela tinha como mãe. Não precisa responder nada. Correto, ministro. Muito bem. Pedro Taques, concorda, nós estamos propondo no projeto com a descriminalização da posse de droga para uso, que não tem nada a ver com o tráfico de entorpecentes. Outra coisa. Essa é a proposta nossa. Concorda? Qual é a sua opinião? Já formou uma opinião a respeito? Eu estou refletindo a respeito desse tema. Nós sabemos que a Constituição, no artigo 5º, inciso 10, fala sobre a intimidade, a vida privada. Eu vejo que o Estado tem um espaço que ele não possa penetrar, um espaço do direito de estar só de cada um de nós, sob pena de nós chegarmos ao autoritarismo. Numa compreensão constitucional, eu vejo que o Estado não possa ultrapassar esse limite. Agora, nós temos que entender a existência de pesquisas, médicas inclusive, que revelam que a partir de uma substância entorpecente, digamos, como a maconha, é possível que chegue ao consumo de outro tipo de substância entorpecente, no que se denomina de efeito escada. Isso, existem pesquisas contrárias a isso, nós também conhecemos, mas eu vejo que eu ainda não formei minha convicção a respeito do momento histórico que nós vivemos. Nós sabemos que o usuário ele deve ser tratado com medidas psicossociais, não com o direito penal, mas eu ainda estou refletindo um pouco sobre isso. Conheço também algumas discussões internacionais a respeito disso. No Brasil, o Fernando Henrique tem um trabalho interessante sobre tal fato. Isto revela uma opção por uma política de combate, e eu estou usando o combate aqui para provocar o Gustavo e a Alice, no combate a esse tipo de crime, uma política americana que busca mais a repressão e uma política europeia que busca mais a prevenção. Eu caminho mais pela prevenção, para que nós possamos ter instrumentos de prevenção. Em determinado momento entendo que o direito penal não é o melhor caminho para esse tipo de conduta. No entanto, estou ainda construindo a minha convicção sobre este ponto. Terá que fazer muitos estudos, porque eu acho que o Congresso só pode decidir esse tema baseado em estudos. Luiz Carlos, alguma coisa aqui sobre monitoramento eletrônico? A tecnologia que possa possibilitar o monitoramento eletrônico? A tecnologia é imperfeita e sempre em aperfeiçoamento, como qualquer outra tecnologia. Mas hoje já se tem instrumentos que permitem a localização. E, portanto, se a pessoa recebe uma prisão domiciliar, não pode ser como nos tempos atuais. A pena, quando necessária, ela não pode ser um prêmio. Ela tem que ser uma pena, senão é um prêmio. E, portanto, esse é o caminho. Quando pensamos em favorecer o regime aberto, dentro dessa preocupação descarcerizadora, não podemos também desproteger a sociedade. Não podemos transformar a pena em veraneio. E daí essa ideia de que se é uma prisão domiciliar tem que ser efetiva. Há modelos estrangeiros nos quais, essa é até uma curiosidade, que a prisão é domiciliar e há uma guarda, há uma vigilância paga pelo preso. Nós vimos isso recentemente na experiência estrangeira. No Brasil não conseguimos fazer isso, porque senão só um preso rico teria esse direito. Juiz Nicolau. Mas me parece o seguinte, que o monitoramento eletrônico é uma medida moderna, não vejo nenhuma... As pessoas falam ofende a dignidade da pessoa, não ofende coisa nenhuma.
Quer dizer, como assim? Qual que é a alternativa para não ofender a dignidade? Deixá-lo preso? Veja que não tem consistência essa alegação. Então, um monitoramento lá, uma tornozeleira discreta, etc., concilia, a meu ver, essa medida descarcerizadora, favorecedora da ressocialização, sem desproteger a sociedade. E a tecnologia vai se aperfeiçoando, vai ajudando. Que eu trago só um dado numérico. Portugal tinha em 2007 19 mil presos cautelares. 19 mil cautelares. Introduziu o monitoramento eletrônico, levou avante, fez com seriedade. 2 anos depois, caiu para 11 mil presos cautelares. Por quê? O cautelar substituía o recolhimento domiciliar com monitoramento ou só monitoramento. Isso permitiu, então, o esvaziamento razoável do encarceramento cautelar. Né? Rogério, aqui se pergunta o seguinte, a questão do bullying. Era mesmo necessário tipificar o bullying? Já pensou sobre esse assunto ou não? Veja, porque o bullying, na verdade, é gênero, né? A gente sempre, quando fala em bullying, a gente está pensando em comportamento gênero, que até então o bullying poderia gerar vários tipos de outros comportamentos caracterizadores de infração penal. Então tinha bullying que configurava uma simples contravenção penal, até o bullying que poderia configurar até a tortura. Então eu sempre imaginei o bullying como um gênero, do qual nós temos vários comportamentos e espécies. Eu apenas quero aproveitar a oportunidade e dizer o seguinte, até para acalmar muitos que estão assistindo, uma coisa que me deixou feliz quando eu li o projeto foi de que o projeto ele está totalmente compatível, me corrijam os membros da comissão se eu estiver errado, está totalmente compatível com essas recentes leis que estão sendo aprovadas pelo Congresso Nacional. Por exemplo, eu mencionei a Lei 12.650, que fala do termo inicial da prisão nos crimes contra a dignidade sexual de criança e adolescente. Pelo que eu li, o projeto ele manteve essa sistemática. Lavagem de dinheiro, temos a nova lei de lavagem de dinheiro, mas o projeto, antes mesmo dessa lei, também já havia excluído crimes antecedentes. Isso evita o quê? Evita o operador, ou até o estudante, estar estudando uma lei e depois ser surpreendido por um código que tornou inútil todo o seu estudo. Não, o seu estudo vai ser perfeitamente compatibilizado com esse projeto que está em andamento. Pelo menos foi a impressão que eu tive quando eu estudei. 2 observações aqui que eu faço, sempre perguntas aqui dos nossos seguidores no Twitter. Quanto ao bullying, uma observação. Estou terminando um livro agora sobre bullying. Eu, Natália, que está aqui presente, fizemos pesquisas de números do mundo inteiro. O Brasil está na média mundial de adolescentes que são vítimas de bullying, entre 11 e 15 anos. O Brasil está na média mundial de 11% de vítimas. Isso significa para o Brasil de 6 a 8 milhões de adolescentes sendo vítimas de bullying ao longo de um ano. E uma coisa importante que eu vejo na comissão foi descrever o que é bullying, que há muita confusão sobre isso. Daí avalia a relevância de uma tipificação. Eu dou um exemplo. A eminente senadora Marta Suplicy, colega do nosso fantástico Pedro Táxi, ela escreveu um artigo sábado passado ou retrasado sobre bullying. Ela descreveu 10 situações que não tem nada a ver com bullying, tecnicamente. São situações perturbadoras da vida da criança, falou disso. Tudo o que ela falou é relevante, tudo importante. A preocupação dela, eu entendi, estou de acordo com a mensagem que ela quis transmitir. Tecnicamente, nenhuma das 10 situações configura bullying. Porque o bullying mundialmente hoje exige uma reiteração da conduta, no mínimo 3 vezes, uma reiteração, pois do contrário é outro crime, é um constrangimento, é uma brincadeira, é uma lesão, é uma injúria, etc. Não é bullying. Então a gente avalia dos conceitos técnicos, é para dar identidade para o fenômeno. Então eu sou favorável a que se descreva bullying. E aqui, da minha parte, eu já vou fechando, mas depois eu ainda ouço todos para fazer suas considerações finais. A minha é a seguinte: os veículos de comunicação estão chamando o novo Código Penal de midiático. É isso mesmo? Tem nada a ver. Tem nada a ver. Porque nos últimos 30 anos, a mídia no Brasil teve uma postura, em geral, há exceções,
em geral, uma postura populista. E postura populista reivindicando sempre penas mais duras, penas mais rigorosas, etc e tal. Essa é a mídia populista. E portanto, isso é, digamos, um saber criminológico midiático, como diz agora Zaffaroni, no seu recente livro, que acabamos de traduzir para o Brasil, e vamos publicá-lo em agosto, onde ele fala exatamente dessa criminologia midiática. Nosso Código Penal, nós não caímos na tentação diabólica de tacar pena alta para tudo. Não caímos nessa tentação. E eu espero, e aqui reivindico ao mesmo tempo, Pedro Taques, que o Senado Federal, depois a Câmara, que não caia nesta tentação diabólica de aumentar penas na crença de que isto soluciona o problema. Porque nos últimos 30 anos foi tudo que a política criminal brasileira fez. Só fez isso. Leis e dureza, leis e penas mais duras, e no entanto os resultados estão todos aí, especialmente lá no meu delitômetro. Convido todo mundo a visitar nosso delitômetro, porque em cada 9 minutos ele muda porque uma pessoa é assassinada no Brasil. Em cada 11 minutos muda porque uma pessoa morreu em acidente de trânsito no Brasil. E mataram-se no Brasil mais de 1.300.000 pessoas em 30 anos. Isso significa, ali está o delitômetro, já mudou, já alterou o número, porque a cada 9 minutos os homicídios e a cada 11 minutos as mortes no trânsito, já mudou. Uma projeção, portanto, aí que comprova que a política brasileira adotada não deu o resultado que se esperava. Eu espero então que o Congresso vá nesta linha, eminente senador Pedro Taques. E agora, considerações finais. Ministro Dipp. Bom, aproveitando apenas o gancho, a comissão foi midiática. A imprensa realmente nunca, eu vou corajar, nunca na história desse país deu tanto destaque a uma comissão técnica. Por quê? Porque a comissão fez todas as suas sessões deliberativas públicas, na presença da imprensa que acompanhava diuturnamente nossos trabalhos, aberta ao público e transmitida ao vivo pela TV Senado. Então, nesse sentido é que eu entendo a pergunta. Foi midiática? Não, ela foi transparente. A mídia deu transparência à comissão que ela já tinha. E, portanto, é aquilo que eu falei no início, vai facilitar o trabalho e a discussão no Congresso Nacional. Para encerrar, dois tipos penais que foram incluídos no Código e que não foram comentados. Primeiro, que foi criminalizado os jogos de azar, ao mesmo tempo que se revogou a lei das contravenções penais. Hoje é crime, a exploração de jogos de azar, sem autorização legal ou regulamentar. Pena de 1 a 2 anos, porque sempre tem um crime mais grave. Por quê? Esses crimes são a porta aberta, e todos sabem, não preciso falar de nenhum caso concreto, são crimes abertos para a prática de crimes mais graves, como lavagem de dinheiro, tráfico de entorpecentes e homicídios. E a tipificação das milícias, que é a apropriação de um espaço por meio de violência, de intimidação, por agentes públicos ou ex-agentes públicos ou particulares, para explorar serviços que deveriam ser do Estado, como transporte alternativo, serviço de gás, eletricidade, televisão a cabo. Isso é condizente com o Brasil de hoje. E, finalmente, apenas dizer que nós estamos todos imbuídos da sensação do dever cumprido, nós da comissão. E esperamos que o Congresso Nacional e a sociedade nacional, a sociedade brasileira, continuem a discutir num espectro mais amplo que é o Parlamento brasileiro. Que o Parlamento brasileiro e o cidadão possam ser sensíveis a essas modificações que certamente vão contribuir para um país mais avançado, para consolidarmos aquilo que todos nós dizemos que existe, mas que nós precisamos dia a dia estar atentos, consolidar o Estado democrático brasileiro no Brasil. Muito bem, ministro Dipp, sempre uma referência para todos nós,
com essa sua sempre postura clara, objetiva. Isto nos dá ânimo de um Brasil com um futuro melhor. E a questão dos jogos de azar, nosso debate foi profícuo, porque o jogador não tem mais problema nenhum. Jogou, é só o explorador do jogo, porque não paga impostos, ele é um sonegador. É só por isso, ele que então está criminalizado nas observações. E também aí, na minha opinião, tem que ser criminalizado. Eu faço essa observação ao ministro Dipp, porque nos jogos de azar, gente, o dinheiro cai em cachoeira. Concorda, ministro? Suspeito de falar sobre isso. É suspeito de falar sobre isso. Pelo táxi. Observação final. Sim, agradeço a oportunidade de poder falar aqui na rede, parabenizo novamente a comissão e dizer que os 513 deputados e os 81 senadores, nenhum deles veio de Marte, nenhum caiu da Lua. Ali nós temos a representação da sociedade brasileira. Nós não moramos na Suíça, não moramos nos Estados Unidos. Cada parlamentar ali representa um tipo de cidadão. E nós temos vários tipinhos, nós conhecemos isso. Então, a compreensão é que o Senado possa encontrar-se com o seu momento histórico, um momento histórico de deixar de ser um puxadinho do Poder Executivo e criar normas aqui que possam trazer a paz social, a busca do que o artigo 3º da Constituição exige de todos nós. Com este espírito que nós vamos participar da comissão. Ninguém tem a verdade absoluta, nós sabemos disso, nós todos somos decorrência da nossa ideologia, do nosso inconsciente, né? O que se denomina aí de pré-compreensões. Cada um tem a sua pré-compreensão e eu vejo que o único limite a esta pré-compreensão de cada um de nós seja a Constituição. Este limite vai ter que ser acatado pelo Senado e pela Câmara na construção deste código, sempre buscando aí não proibir em excesso e também não fazer uma proteção ao cidadão de forma insuficiente. O direito penal não serve para tudo, não é isso? Nós poderíamos pensar no direito administrativo sancionador para algumas figuras que eles se encontram, quem sabe se o nosso sistema o nosso sistema for adequado, mas nós vamos trabalhar nesta comissão para que possamos, recebendo esse trabalho que foi muito bem feito pela comissão, não possamos desperdiçar o momento histórico e o trabalho que foi elaborado. Muito obrigado pela oportunidade. Luiz Carlos. Sim. Bom, eu queria agradecer, antes de mais nada, essa extraordinária oportunidade, né, de vir aqui à rede LFG e apresentar perante todos que estão aqui nos honrando com a sua audiência, trechos, né, e também o modo da elaboração desse anteprojeto de código. Então, muito obrigado a todos. E eu queria dizer o seguinte, uma das críticas que nos fizeram, né, justamente nesse contexto, aí, disseram, essa comissão é midiática, e disseram também que a comissão pretendia ser politicamente correta. E a resposta me parece que é diferente. A resposta é a seguinte: nós recebemos uma missão, um chamado, nós atendemos a ele, cumprimos, entregamos agora ao Senado o anteprojeto e tenho toda a confiança que o Senado há de aprimorá-lo, há de preservar os avanços, há de avançar ainda mais. E nós não tivemos a pretensão de ser politicamente corretos. Nós tivemos a pretensão, como juristas que somos, de ser juridicamente corretos. E é esse o projeto que a gente apresenta à sociedade. Legal. Rogério. Bom, também agradecer o convite e apenas terminar dizendo que uma impressão minha, pessoal, quando eu vi que a comissão ela tinha personagens como o ministro Gilson Dipp, senador Pedro Táxi, procurador Luiz Carlos, professor Luiz Flávio, eu sempre me questionei sobre a eficácia do direito penal nos crimes contra a administração pública. É algo que eu sempre falo em sala de aula, escrevo nesse sentido, a insuficiência de intervenção do Estado nos crimes contra a administração pública, onde às vezes o mesmo comportamento, quando praticado por um funcionário público, cria-se um crime funcional, onde a pena acaba, pensando a pena mínima, acaba sendo sempre mais benéfica. Eu lembro quando criaram o crime em que o diretor de penitenciária era o agente público, deixava entrar celular nos presídios, que foi a mola propulsora dos ataques do PCC. Quando eu vi que criaram esse crime, falei, qual será a pena que vão... qual será a pena criada para esse diretor peneira, que vem entrando 3 meses a uma fração de menor potencial ofensivo.
E aí, tramitava no Congresso um projeto de lei que punia o comportamento do particular que levava o celular no presídio. A pena era 1 a 4. É que depois lembraram que a infração ficou de menor potencial ofensivo para o agente público, mudaram a do particular ao invés de aumentar o agente público, tornaram também de menor potencial ofensivo. Eu até coloquei na rede social, eu dei uma entrevista essa semana e falei algo que eu fui muito criticado. Me perguntaram sobre a lei da ficha limpa, aí eu falei que a lei da ficha limpa ou da ficha suja, dependendo do candidato, é importante, deveria ser alastrada por todos os cargos públicos. Por que colocar, exatamente citando a sua PEC, porque eu falei o quê? Que corrupto na administração pública, cuidando do bem público, é a mesma coisa que contratar um pedófilo para ser babá. Aí eu fui criticado e eu realmente reconheço, eu fui injusto com os pedófilos, porque parece que no caso deles pode ser uma doença, não é isso? Não é só mau caráter, na verdade. Então eu tenho certeza que essa comissão prestigiou a proteção ao bem jurídico da administração pública e no Senado, com certeza, o avanço, se tiver que existir algum avanço, ocorrerá. Isso, essa expectativa nossa e da sociedade toda depositada nas mãos do Senado Federal, que agora continue esse trabalho, que foi fantasticamente presidido pelo ministro Dipp e relatado pelo Luiz Carlos. É assim que nós encerramos esse nosso encontro, eminente senador, na expectativa de que marque a história. É uma história, é um marco na história. 72 anos depois do Código de 40, estamos elaborando um código com reserva de código, juntando tudo num lugar só e, portanto, é um marco. Vamos lutar por isso, que isso tem que acontecer. Então você que está aqui conosco, participe dos debates agora. Tudo isso vai para o ar, nós vamos colocar na internet, lá na nossa página atualidadesdodireito.com.br, atualidadesdodireito.com.br. Você vai ver o banner Reforma Penal. Faça seu cadastro em 2 segundos e já comece a participar. Opine, dialogue, fale, critique, elogie, em suma, tudo vai ser útil para o Senado Federal. É isso, gente? Fechou? Tudo bem? Avante. Avante, avante. Até a próxima. Um forte abraço para todos vocês. E delitômetro, não esqueça. institutoavantebrasil.com.br. Participe lá do nosso delitômetro. Legal, legal. Até mais. Tchau, tchau.